Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui de Nicolas Ferreira, que está sendo acusado de ter cometido crime de transfobia e também de ter quebrado o decoro parlamentar na tribuna da Câmara dos Deputados neste dia 8 de março. Eu nem vou mostrar o vídeo dele aqui, acho que todos aí já devem ter visto e acompanhado parte da repercussão. Eu vou focar aqui na própria repercussão que teve, junto aí a alguns parlamentares, também jornalistas, trazendo como é que estão lá os bastidores na Câmara dos Deputados e também das possíveis consequências e na estratégia, o que é que ele queria com isso de fato. Ele que, na minha opinião, será cassado pela Câmara dos Deputados, e alguém pode até pensar, mas será que nesse partir para cima dele com tudo não vai deixá-lo mais forte? Vamos abordar, vamos falar sobre isso, né? Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, olhou e não está inscrito, se inscreva, nos dê essa força, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, joinha para cima, manda o like. Se não gostar, joinha para baixo, faz parte, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue mais longe e mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, então, como eu disse, eu não vou nem resumir toda essa polêmica envolvendo o Nicolas Ferreira. Realmente, assim, teve uma repercussão gigantesca. Então, para a gente ganhar tempo aqui, a pergunta que eu faço é: Nicolas Ferreira será cassado? Eu, particularmente, acho que sim. Ele está tentando, meio que aí fez um tweet desesperado ali, tentando dizer que estava apenas defendendo as mulheres e falando sobre a questão, né, dos banheiros e contra a participação de mulheres trans em esportes, mas fica evidente que não se trata apenas disso. Se o cara é contra o uso do banheiro, a presença, né, de mulheres trans ali no esporte, tinha necessidade de usar a tribuna da Câmara dos Deputados no Dia das Mulheres, colocar peruca e ter uma fala daquela. Não tem chamado a atenção sempre que eu falo sobre o Nicolas, que parece que ele não compreende o papel de um deputado federal. Então, para mim, é claro e evidente que ele estava lá à procura de polêmica, né, de virar notícia, e está conseguindo cá entre nós. Mas eu acho que se ele estava apenas com essa estratégia, o tiro pode ter saído pela culatra, porque ele pode se dar sim muito mal, porque a reação de boa parte da sociedade foi muito forte, o mundo político sente isso. O Nicolas será levado ao Conselho de Ética. Vários deputados já disseram que vão pedir a sua cassação, muitos mesmo. Acompanhei aqui o noticiário, vou trazer daqui a pouco a opinião, né, e a fala de alguns. Agora a gente pode pensar, mas e a maioria? Vai ficar ao lado de quem? Gente, o bolsonarismo raiz lá no Congresso, que envolve Câmara e Senado, ele é muito menor, né, do que se imagina. Na Câmara dos Deputados, eu chutaria aqui, né, até mais do que eu acho que tem, 100 deputados, né, bolsonarista raiz. Não estou dizendo 100 deputados de direita são mais. Mas parte da direita é uma direita democrática, né, que tem algumas diferenças com a esquerda sim, mas que repudia também esse tipo de ato. Quando eu falo bolsonarismo raiz, aí eu até estou chutando muito alto aqui, estou falando de pessoas como Nicolas, Carla Zambelli, né, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, né, e alguns outros. Eu não sei nem se chega a 100, eu acho que não. O resto são o quê? Deputados de esquerda, centro-esquerda, né, que gira em torno aí, somando esses dois. Vamos colocar aqui 150 deputados federais, o Centrão e direita democrática, que, insisto, repudia esse tipo de atitude aqui e outras mais aí da extrema direita. E aqui o Nicolas, então, vai ter uma dificuldade para obter ali a maioria, né, para defendê-lo na Câmara dos Deputados. E um outro problema é o seguinte: ele é deputado de primeiro mandato, não fez amizades fora da bolha bolsonarista raiz. E tudo isso pode também pesar no clima, enfim, na hora da decisão. Vamos lembrar de um episódio que tem diferença em relação ao atual, mas só para a gente imaginar que essa questão de ser um deputado que não tem a simpatia de outros fora da bolha. Mamãe Falei, né, que, né, vou falar daqui a pouco sobre ele, né, teve aquela fala lamentável, absurda lá na Ucrânia, num grupo de WhatsApp, um grupo privado, né, essa conversa vazou e ele foi cassado. Né, na época chamou atenção, por quê? Porque um outro deputado, né, ele assediou pessoalmente uma outra deputada estadual, passou a mão na Isa Pena, que era deputado estadual do PSOL, e esse outro deputado foi o quê? Foi apenas afastado por 6 meses, depois ele voltou. Por quê? Porque ele era amigo de um monte de deputado, coisa que o Arthur Duval não era. E o Nicolas, como eu disse, ele tem ali, né, a simpatia dos bolsonaristas raiz, mas não tem de quem não é da extrema-direita. Então, né, ele pode ter dificuldades, né, em relação a isso lá. Um outro obstáculo: se o Bolsonaro fosse presidente agora, Bolsonaro poderia usar a força do governo para tentar proteger o Nicolas, mas agora é o Lula na presidência. Então a situação do Nicolas, na minha opinião, fica ainda pior. Então a tendência é que ele seja cassado, e o clima não está nada favorável a ele lá na Câmara. E quem fala isso é o jornalista Renato Souza, que acompanha os bastidores
lá na Câmara dos Deputados e postou o seguinte, na noite do dia 8. Cresce na Câmara apoio para processo de cassação do deputado Nicolas Ferreira por transfobia. Colocou entre parênteses racismo. Parlamentares avaliam que atos do deputado podem devolver o Congresso para o centro de polêmicas e crises, que nos últimos anos estavam concentradas no Executivo. E vou pegar aqui agora a reação de algumas deputadas, como por exemplo Duda Salabert, que é trans e postou o seguinte: meu processo contra Nicolas Ferreira o impediu de andar armada, que ela está falando de um processo mais antigo aí. Meu outro processo criminal contra Nicolas Ferreira pode levá-lo à cadeia por transfobia. Agora entrei como uma representação para que Nicolas Ferreira seja punido por quebra de decoro parlamentar, lembrando que os dois, a Duda e também o Nicolas, eles eram vereadores em BH, eles foram eleitos juntos lá em 2020. Em 2022 eles disputaram e ambos venceram e foram eleitos deputados federais. E sim, o Nicolas inclusive pode parar na cadeia por falas consideradas transfóbicas anteriores a essa na tribuna neste dia 8. Tabata Amaral também teve uma repercussão muito grande o que ela disse lá, ela chamou o Nicolas de moleque e pediu mais respeito. Sâmia Bonfim, deputada do PSOL, disse que a sigla vai apresentar uma notícia crime ao STF. Se aceita, vai destacar uma matéria, a notícia crime se tornará uma ação penal e o deputado responderá na condição de réu. Disse ela aqui, nada mais típico do que um machista desocupado do que fazer isso justamente no dia 8 de março. Tentou fazer uma piada de algo que não tem graça. E lembrou que a expectativa de vida, vejam o que ela disse aqui, da população trans é de cerca de 27 anos. Aí alguém pode pensar, William, mas só a turma da esquerda que repudiou, então ela não conta. Vamos trazer aqui a fala de Arthur Lira, que era chamado de trator por bolsonaristas, porque ia tratorando tudo que Bolsonaro colocava lá, ele tratorava a favor do ex-presidente, fez campanha para Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, ia lá nos eventos, apoiava as pautas do governo, e o Arthur Lira postou o seguinte, no dia 8, o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. A todas e todos que se sentiram ofendidas e ofendidos, minha solidariedade. E alguém pode estar aqui talvez pensando, William, mas o cara é um fenômeno eleitoral, será que vão ter coragem de caçar o mandato dele? Olha, a gente já viu outros fenômenos, não nessa proporção, surgirem e serem caçados. Claro que aqui são questões diferentes, mas eu trago só para mostrar para vocês que nem tudo fica na impunidade. Mamãe falei que eu acabei de dizer aqui, era deputado estadual, foi caçado porque disse na Ucrânia algo num grupo de WhatsApp, tomou uma proporção gigantesca, veio a pressão e os deputados estaduais, muitas vezes pode ter pensado assim, mas será que com a suspensão, como foi no caso do outro, não resolveria? Mas a pressão foi muito grande e ele foi cassado. Gabriel Monteiro é um caso à parte, cometeu uma série de crimes, mas muitos achavam que ele escaparia. E ele inclusive está preso, mas antes da prisão ele foi cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando muitos ainda achavam que ele estava sendo apenas perseguido pela esquerda, que está perseguindo o pobre coitado Gabriel Monteiro. Aí depois vem aquele tanto de coisa à tona, está na cadeia. Então Nicolas, na minha opinião, dificilmente escapará. Outra dúvida que surgiu, mas se partir para cima dele, ele não vai ficar mais forte? Não acredito nisso, porque se caçar o mandato, ele fica inelegível por 8 anos. Então não é assim, caça e na próxima eleição pode disputar, não. Ele fica 8 anos sem poder concorrer. Então ele só poderia voltar a disputar a partir de 2031, que não tem eleições, então 2032. Aí ele poderia tentar se candidatar a vereador de Belo Horizonte ou tentar a prefeitura para voltar a ser deputado federal ou tentar estadual, senador, enfim, só em 2034. Então, seria muito tempo aí, as coisas dependendo, poderia, inclusive, nesses outros processos, ele parar na cadeia, como o Gabriel Monteiro, além de ser cassado, foi parar. Então, a gente tem que cobrar punição. O Eduardo Moreira soltou o verbo lá contra ele e pediu o seguinte, se o parlamento não fizer nada com esse moleque, vai todo ele se rebaixar ao seu nível. Quando a gente achava que o Tiririca era o fundo do poço, surge um chorume como esse. Dr. Ulisses tinha razão. Então a gente não pode deixar de cobrar punições, temendo o fortalecimento de quem comete crime. William, mas vão apenas advertir, advertência já resolve. Eu acho que não. O Nicolas já mostrou que não tem limites e pode piorar muito. Então tem que cortar as asinhas o mais rápido possível, na minha opinião, não sei a de vocês. Ele já aprontou enquanto era vereador, não foi cassado. O que aconteceu? Virou deputado federal. Vão esperar até quando? Vão esperar até virar presidente um dia? Vamos bater a madeira para isolar. Mas ele está exagerando. Bolsonaro está aí.
Né? Bolsonaro é um caso, usou e abusou do direito de cometer crimes, né, no passado, enalteceu o torturador no voto pelo impeachment da Dilma. Não quer votar no impeachment? Vota, vai lá e, enfim, sou a favor, mas enaltecer um torturador, isso é absurdo, isso é abjeto. Mas aí foi passando, virou presidente. E por falar em Bolsonaro, eu cheguei a pensar ontem, né, diante do absurdo, falei, será que ele não fez isso aqui para tentar levantar uma cortina de fumaça, desviar a atenção que hoje está toda voltada para esse escândalo das joias da Arábia Saudita envolvendo Bolsonaro, Michele, o ex-ministro? Eu não sei, por isso é importante que a gente não perca de vista, né, os possíveis crimes cometidos nesse caso das joias. E outro ponto que chama atenção, né, e eu vivo falando aqui, já pensou se ele usasse o Nicolas e vários outros, a tribuna da Câmara, né, para ajudar o povo a entender aquilo que prejudica o povo? Os juros altos, né, os lucros abusivos da Petrobras, as entregas feitas dos nossos tesouros para o estrangeiro, a concentração bancária, né, as pessoas endividadas aí sofrendo, enfim, com esses juros e multas abusivos dos cartões de crédito. Mas se o Nicolas for cobrar isso na tribuna, ele vai estar, de uma certa forma, criticando o governo Bolsonaro, que nada fez em relação a tudo isso e, em alguns casos, até piorou. Mas aí não, vem esse cidadão que recebe quase 1,5 milhão de votos no estado de Minas Gerais, o meu estado. E eu morro de vergonha quando alguém me pergunta assim, nossa, você é do estado do Nicolas, como é que o estado elegeu esse cidadão com essa quantidade de votos? Mas não, aí vai lá usar a tribuna para fazer esse tipo de coisa. Né? E muitos estão apontando aí para cometer crimes, quebra de decoro. Vamos ver o que vai acontecer depois disso tudo. Eu quero saber a opinião de vocês. Acham que ele vai ser cassado? Vai ficar por isso mesmo, só na base da advertência, talvez uma suspensão? Deixa aqui, porque a opinião de vocês é muito importante para nós. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.